Olha que interessante, gente. Falando ainda sobre esses cenários das eleições em São Paulo, o Pablo Marçal disse que tinha uma denúncia. Até Clarice Oliveira fez esse questionamento. Se o senhor está acusando o Boulos de usar drogas e diz isso, né, frequentemente, cadê então, portanto, a prova, né? Por que não apresenta essa prova? Enfim, ele disse isso várias e várias vezes, né, que tem uma denúncia de uso de drogas pelo candidato que está na disputa. Isso gerou muita polêmica, né? Todo lugar que ele vai, ele fala dessa tal denúncia. Nós conversamos, nós não, Muriel Porfírio, que vai chegar com a gente agora, com o homônimo de Guilherme Boulos, que é outro Guilherme Boulos, que enfrentou um processo em 2001 por porte de drogas. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, Muriel, o Pablo Marçal teria, portanto, usado esse processo para fazer acusações contra Boulos, né, da campanha, usando o processo de outro Boulos. Ou seja, o processo, então, seria contra outra pessoa. Não existe, Muriel Porfírio. Conta pra gente o que você conversou com esse outro Boulos, que também é candidato a vereador, não é? Coincidentemente, também é político. Muito boa tarde para todos vocês que estão aqui na telinha junto comigo. Vamos começar a falar sobre isso, então, sobre esse cenário. A gente vai falar especificamente de Guilherme Badawiu Boulos, ele que é candidato a vereador por São Paulo, e não de Guilherme Castro Boulos, que é candidato a prefeito de São Paulo, que é quem a gente tem falado bastante por aqui. O Guilherme Badawiu Boulos conversou comigo e falou sobre esse processo que acabou acontecendo por porte de drogas, isso lá em 2001, portanto, 23 anos atrás. Ele me contou que ele tinha 21 anos, era época de faculdade e que foi processo por porte de maconha. É importante deixar claro isso. Não foi cocaína, ele me disse que foi um processo por porte de maconha, portanto. Falou que isso foi antigamente, faculdade, ele tinha 21 anos na época, mas garantiu que isso é coisa do passado. Até pego aspas dele aqui, que ele fala que hoje tem uma família, uma esposa, 2 filhos, uma empresa de transporte executivo no qual se orgulha muito e agora, então, está concorrendo a vereador pelo Solidariedade. Lembrando que Solidariedade é o partido da coligação de Ricardo Nunes. Até perguntei para ele alguns pontos. Se ele chegou a conversar com Pablo Marçal, se ele tem algum contato com Marçal. Ele me disse que ele nunca conversou com Marçal e Marçal nunca conversou com ele. Perguntei se Boulos tentou falar com ele de alguma forma, de repente, depois dessa confusão toda. Ele me disse que não falou com Boulos, nem Boulos não falou com ele. E aí perguntei também se ele apoia Ricardo Nunes. Ele me respondeu com uma fotinho, uma montagem, aquelas fotinhos de campanha eleitoral mesmo, que ele aparece ao lado de Ricardo Nunes. E importante dizer também que logo depois que saiu essa reportagem da Folha de São Paulo, Guilherme Boulos disse que essa é mais uma ação que vai entrar, então, em todos os processos que Guilherme Boulos tem movido contra Pablo Marçal. E Pablo Marçal, depois da matéria da Folha, disse o seguinte, abro aspas aqui, eu não acompanho matérias, não entendi de onde tiraram isso, mas se alguém quer fazer defesa de Guilherme Boulos, coloca ele para fazer exame toxicológico. Mas esse é o cenário, o Guilherme Badawiu Boulos, que disse que não foi preso, que na época só assinou um termo também. Ou seja, é o Boulos que não é Boulos que apoia o Nunes. E aí a gente tem o Pablo Marçal não querendo apresentar de onde tirou e o ônus da acusação é realmente de quem acusa, não de quem se defende, falando sobre cocaína. E o Boulos, que não é Boulos, não estava nem com cocaína, estava com maconha. Ou seja, história mal contada que Pablo Marçal tem que esclarecer agora, porque isso é calúnia, caso ele não comprove a acusação que fez.